Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma doença super comum que está vindo bastante nessa época do ano, né? Não que tenha uma predileção propriamente dita, e é uma doença que causa uma morbidade bem importante aí nos pacientes, né? Causa muita dor e com certeza vocês já conhecem ou já tiveram essa doença, que é o herpes zoster. Então não é o herpes simples. Então vamos falar um pouquinho dela, como ela acontece, quem acomete mais, como é que a gente pode tratar. Então se inscrevam no canal e sim, bora pro vídeo. Então quem causa, né, o herpes zoster? Tanto o herpes zoster quanto a varicela, que é a catapora, são causadas pelo mesmo vírus. Tá bom, pessoal? Que é o varicela zoster vírus ou o HHV3. Então, saber que são a mesma coisa. Mas qual seria então essa diferença? A varicela, a catapora, seria a prima infecção, o meu primeiro contato com esse vírus, né? E o herpes zoster seria então a reativação desse vírus. Então, vamos supor assim, eu tive a catapora lá quando era criança, eu não vou ter catapora de novo. Mas por algum motivo X, aquele vírus ficou lá incubadinho, quietinho, que eu já vou falar o que acontece, e lá na fase adulta vai desencadear numa reexposição, numa segunda exposição, numa baixa imunidade, o desenvolvimento da varicela zoster. Tá? É muito raro ter de novo catapora, seria muito azar, tá? Via de regra isso não existe, tá? Varicela a gente só tem uma vez na vida. Se eu tiver um contato de novo, minha imunidade não estiver legal, eu vou desenvolver o herpes zoster, tá? E não a varicela. Então, resumindo um pouquinho a história entre varicela e o herpes zoster. Então, eu tive na minha infância catapora. Então, eu tive uma infecção primária e eu entro num período de latência. O que é período de latência que a gente usa para muitas doenças aí, virais, bacterianas? Aquele período que eu estou bem, não estou com nenhuma lesão, não estou com a doença ativa, o vírus está quietinho. Nesse caso, ele está nos gânglios linfáticos quieto. Daí, por algum motivo, que pode ser uso de droga citotóxica, imunodepressão grave, transplantados, HIV tem 15 vezes mais chance de ter herpes zoster, pessoas acima dos 50 a 60 anos também tem mais chance, então dá em pessoas mais velhas, entre aspas, né? Desencadeia e ocorre uma reativação viral. E quando dá uma reativação viral, vai dar o herpes zoster, não vai dar uma varicela, tá? Varicela a gente só tem uma vez na vida, como eu já falei há uns minutinhos atrás. E pessoal, se a gente pegar os artigos falando sobre essa doença que é tão comum, ou até a nossa literatura, né, nossos livros de referência aqui no Brasil, que diga-se de passagem é a melhor dermato do mundo, é a dermatologia brasileira, é onde tem os melhores profissionais e onde o pessoal estuda mais. Como é que é descrita o herpes zoster? Como uma doença de acometimento sensitivo neural, mas que pode acometer qualquer parte do sistema nervoso, inclusive a parte motora, apesar de não ser o comum, não ser a regra, mas pode acontecer. E quando acomete a parte motora do sistema nervoso, pode dar mialgia, fraqueza muscular, isso pode acontecer também, mas não é o comum. Então é uma doença mais da parte aí sensitiva, certo? As regiões mais acometidas pelo herpes zoster são, bem na ordem que eu vou falar, região torácica, né? Outro nome do herpes zoster que o pessoal fala aí, né? O nome popular é cobreiro, né? Que começa então aqui, vai até atrás e para. Geralmente para na linha média mesmo, né? Pega um dermátomo só, um segmento nervoso. Então, em primeiro lugar, é a região torácica. Em segundo lugar, é a região lombosacra. Perdão, errei. Em segundo lugar é a região crânio-cervical, tá? Parte aqui da face cervical. Daí em terceiro é a região lombosacra. O doutor Moto já falou muita coisa sobre o vírus, já sei tudo. Sei que é o mesmo que causa a catapora e pode causar então uma reativação o herpes zoster. Mas como é que eu vou suspeitar que eu tô? Quais são os primeiros sintomas? Então, geralmente, o primeiro sintoma, aliás, é uma dor muito intensa na região. Então, se for na região aqui torácica, vamos dar esse exemplo, é uma dor até que simula uma dor do infarto, por exemplo, de tão intensa. Tanto que é muito comum quando os pacientes vêm no início do quadro, sentando nessa cadeira aqui, que hoje estou na cadeira dos pacientes, não estou na minha que está ali, mas pelo espelho até... Não dá pra ver não. Pelo espelho está mostrando a minha cadeira. Eu sento ali atrás.
Quando o paciente vem realmente no início, a dor é tão forte, é tão aguda, que o paciente ele fica assim. Ele não consegue ficar na posição reta, porque é muito, muito, muito intensa mesmo, e não tem posição, pode ficar assim, ela não passa. É uma dor muito, muito, muito forte. Então quem já teve aí pode comentar aí que realmente a dor é nível 10, 11, 12 mais. É muito, muito, muito intensa, tanto que né, quando o paciente não sabe o que tem, e lógico que vocês não têm obrigação nenhuma de saber, mas sim nós médicos de diagnosticar, simula sim a dor do infarto de tão forte que é, tá? Então é importante tanto tratar, né, o vírus e também a dor, porque ela é muito intensa. A primeira manifestação eu já comentei, que é essa dor muito intensa, e ela pode vir acompanhada de alguns sintomas sistêmicos, como febre, mal-estar, fadiga, aquelas coisas sistêmicas lá que pode estar em qualquer infecção causada por qualquer tipo de vírus. E as lesões cutâneas, como elas são? Elas são muito parecidas com as lesões da varicela, né, com as lesões da catapora, porém elas são mais, digamos, localizadas, né, mais dolorosas, lógico, e elas vão seguir o trajeto de um dermátomo, de um nervo, vou falar assim, um ou dois, né, por isso que começa, né, num lugar e ele vai seguir todo o trajeto daquele nervo. Quando é na face, que nem aqui, eu atendi uma paciente muito grave, ela está em acompanhamento comigo, ela teve na região aqui cervical, não, facial, aqui na região do olho, que é um dos locais mais graves, porque pode causar cegueira, né, a maurose, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter o quadro. Começou aqui e foi até aqui e parou, né, então para na linha média, não vai ultrapassar a linha média nunca. As principais complicações do herpes zoster quais são? Então, neuralgia ou nevralgia pós-herpética, que é a mais temida, que a gente não quer que aconteça jamais, já que a dor é muito intensa. O herpes oftálmico, que foi dessa paciente que eu falei para vocês, é outra complicação também frequente. Pneumonite pode acontecer, hepatite pode acontecer também. Qual mais que pode acontecer de complicações? Paralisia motora, também pode acontecer, que simula uma paralisia de Bell. São essas aí as complicações mais frequentes. Tem outras menos, mas as principais são essas. Então, no tratamento do herpes zoster, a gente vai usar os antivirais. Então, tem o aciclovir, tem o valaciclovir, tem o fanciclovir, tem esses aí os principais. E o ideal, então, muita atenção, então essa é a coisa mais importante do vídeo todo, é iniciar esses antivirais o quanto antes, nas primeiras 72 horas. Porque daí eu consigo diminuir muito o risco da nevralgia pós-herpética e de outros sintomas. Então eu tenho que iniciar logo, né? Não que a gente não vai iniciar depois das 72 horas, vamos também. Mas se eu não quero que aquele paciente fique com aquela dor super intensa, o ideal é iniciar nas primeiras 72 horas, tá? Então isso é super importante. Tô com uma dor, comecei com vesícula, vai correndo no médico. Tem que iniciar aí com um desses antivirais aí, que pode ser via oral, em caso de imunocomprometidos, algumas situações específicas endovenoso. Dei umas pinceladas, já falei um pouquinho sobre a neuralgia pós-herpética ou nevralgia pós-herpética, os dois termos estão corretos, a famosa NPH, mas afinal o que é essa dor tão temida, né? E que a gente fala sempre, quando fala em herpes zoster, remete automaticamente a NPH. É aquela dor, pessoal, assim, eu tive herpes zoster e eu tive uma resolução completa das minhas lesões cutâneas, ou seja, minha pele está zeradona, não estou com nenhuma lesão no meu corpo, nenhuma vesícula, nada. E a dor persiste por mais de 30 dias, após a resolução do quadro cutâneo. Deu para entender? Então minha pele está zerada, estou sem nada de lesão cutânea, nada mesmo, e essa dor está durando mais do que 30 dias após a resolução do quadro na pele. Então, a gente chama neuralgia ou nevralgia pós-herpética. Qual que é o mecanismo, deixa eu me ajeitar aqui, de ação? Que mecanismo de ação? Não é fármaco não. É o mecanismo que ocorre essa dor, né, de patogênese, digamos assim, da nevralgia pós-herpética. Esse nervo que foi lesado pelo varicela zoster vírus, ele perde a capacidade de enviar mensagens, sinais para o sistema nervoso central. Por isso que a dor é tão crônica, gerando cronicidade da dor, e pasmem, ela pode durar de meses até anos. Sim, eu tenho pacientes com essa dor de meses, e anos acho que já teve também, mas no momento, graças a Deus, ninguém. Qual que é a prevalência dessa dor? Na população geral, os artigos citam em torno de 10%, falando em população mundial,
e acima dos 50 anos vai para 50% o risco de TNPH. Então, ou seja, a idade é um fator de risco enorme para desenvolver. Então, pessoas acima de 50 anos, a chance é de 50% e população geral 10%. No tratamento da nevralgia pós-herpética, cada médico vai usar o que tem mais experiência, mas alguns citados na literatura são gabapentina, carbamazepina, oxcarbamazepina, até capsaicina tópica, que eu acho que não resolve nada, mas tá relatado, né? Como aqui o conteúdo é científico, então eu estou falando que está relatado, mas na minha opinião não funciona não. Eu uso gabapentina, gosto bastante. Gosto da carbamazepina também. Gosto da amitriptilina também, acho bem bacana, são os que eu uso mais. Em relação à vacinação do zoster, tem Alan? Tem. Foi aprovada primeiro nos Estados Unidos, né? Depois veio aqui para o Brasil. Chama Zostavax. Esse é o nome comercial, não sei outro nome que tem. E no Brasil ela é aprovada para pessoas acima de 50 anos. Até onde eu sei só tem nas clínicas de vacinação privadas. Então, indicações: pessoas acima de 50 anos para prevenção do herpes zoster, prevenção da nevralgia pós-herpética e também para prevenção da dor aguda e crônica associada ao varicela zoster vírus. Então esse foi o vídeo de hoje, meus queridos, espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais aí do herpes zoster, que é tão chata essa doença, né? Aliás, é uma doença legal, né? Mas essa tem pela dor, ela é super complexa, assim, os pacientes chegam bem com a qualidade de vida bem acometida, né? E o que a gente pode ajudar é super importante. Então, por isso eu quis gravar esse vídeo sobre essa doença. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.